Rosa de Oliveira Silva, 12/4/45, Em São Vicente? São Vicente Pereira. São Vicente Pereira, natural de São Vicente Pereira. Quando eu nasci, já tinha 4 irmãos. Agora, neste momento, só somos 2. Já partiram todos. Depois, eu já nasci arrumada dos meus irmãos, 8 anos. Depois, 5 anos à frente, nasceu outra, também já partiu para o pai. Nasceu aqui em São Vicente Pereira, Nasci, em sim, casa? Em casa. Na casa que já era dos seus pais? Onde eu vivia dos meus pais. Onde meus pais viviam. Não era deles, eles viviam lá. Era uma casa antiga, mas não era como estas casas modernas de agora. Tinha quartos, 2, 3, 4, e uma sala grande, uma cozinha grande, uma lareira antiga. Tinha lareira, tinha forno? Tinha lareira, aquela lareira, tinha forno, tinha uma chaminé larga, que era daquelas lareiras largas também. Os meus pais eram Cargosa, Oliveira das Ameixas. Tanto o meu pai como a minha mãe, os dois, de lá. Depois o meu pai veio servir, que o meu avô não queria que ele viesse servir. Comprou umas correntes para ele vir, para ele não vir, mas ele gostou daquilo, veio até aos 85 anos. Veio para essa quinta, e que o dono dessa quinta morava lá perto do meu avô, e gostava do meu pai, gostava do ambiente dele. E ele veio para ali com 18 anos. E depois, 18 anos, depois fui à tropa, mas a tropa foi cancelada, não teve tropa. O meu avô já estava contente que ele já não vinha, mas ele veio para ali até os 85 anos, para essa quinta de Frederico. Quinta do Frederico. E ele dali partiu para ali. O meu pai vinha cultivar as terras. E lá fui sempre. Ainda lá estão, e eu ainda continuo lá. Não a cultivar as terras, mas ainda continuo lá. Não a viver lá. A senhora ainda lá continua? Ainda continuo lá, a ir fazer lá um bocadinho de terreno, pouco. A minha infância foi muito boa. Entrei para a escola aos 7 anos, aos 10 já estava fora da escola, porque nesse tempo também não éramos obrigados a andar muito, não é? Claro. Mas o meu pai queria que eu fizesse a 4ª classe. Mas eu não queria, estava ansiosa por vir andar a pegar na soga dos bois. Na soga dos bois, andar à frente dos bois, para labrar e trabalhar, fazer o trabalho no campo. E com 10 anos, assim engatei, os bois eram maiores que eu, eram altos, e a soga que era uma cordinha à frente deles. E assim continuei sempre, o meu trabalho foi sempre a lavoura, foi sempre na lavoura, foi sempre no campo. De manhã íamos, eu e o meu pai tínhamos uma enxadinha cada um, não era nada de maquinismo, apanhar mato. Íamos cedo, às 9 horas vinhamos para casa, a minha mãe já tinha o almoço feito, a gente comia o café antes de ir. E depois a minha mãe às 9 horas tinha uma sopa feita, na altura era caldo, não era sopa, era caldo. E comíamos e depois íamos para o terreno, para o campo. E a senhora e o seu pai? Sim, a minha mãe ficava sempre em casa, tinha mais a cuidar mais da casa e a apanhar ervas também, quando chegava a altura de ir apanhar o pasto para o gado, para os animais. E era assim a luta. E fazia cada qual a sua força que tinha, não é? Cada qual a sua força. Claro. Mas eu com 10 anos já pegava uns sacos que havia, uns sacos com 80 kg de milho, e depois para carregar para um carro, do chão para o carro, o meu pai pegava assim, era nesta mão. Com a mão dele segurava a minha, botávamos o saco aqui e levantávamos para o carro. A minha mãe era assim, vais partir o braço à menina. Graças a Deus, nunca partiu o braço. Não partiu. Era assim, foi muita luta. Foi criada com muita luta, sempre muito esforço. O milho, o meu pai pagava a renda era milho. Levaram um X de alqueires de milho. Íamos levar ao Grêmio ao bar, para dar o dinheiro ao patrão. Como é que iam levar ao bar? O carro dos bois. Íamos levar isso uma vez por ano lá. O milho era uma vez por ano. Era colher-se o milho e depois ia lá levar a quantidade, ia-se lá levar uma vez por ano. Tinha-se aqui ainda tinha mais terrenos ao lado, fora, que ainda lá estão todos. Os meus irmãos com 18 anos foram para o Brasil. Um era empregado, um já era empregado
mas foi para o Brasil porque era aquela altura, tudo chegava aos 8 anos para não ir para a tropa. Mas era uma ideia errada, foi uma ideia errada. Eles para lá foram, lá ficaram. Mas porquê é que diz que foi uma ideia errada? Porque o meu marido foi à tropa, andou lá fora e não morreu lá fora. Mas não pensava que o destino está marcado para nós. Nós, se tiver de morrer, morremos na cama. E depois, quando chegava à casa, que tipo de trabalhos é que ainda tinha que fazer em casa? Era ajudar a minha mãe a arrumar a louça. Que horas é que regressava à casa do trabalho? Quando anoitecia? Vinhamos comer. Vinham almoçar, exato. Vinhamos comer e vinhamos trabalhar à noite. Eu depois a cuidar dos animais, vacas tirar o leite. Quase sempre a minha mãe é que fazia as coisas lá dentro. Casei, ainda fiquei 4 anos lá a viver, a trabalhar, continuei sempre no mesmo trabalho. Sim. E depois fiz a minha casa. Fiz não, mandei fazer. E mudei para a minha casa. Estive nessa quinta até aos 29 anos. E lá continuei a trabalhar, da minha casa ia para lá, trabalhar. E depois já era por minha conta. O meu marido era carpinteiro. Esteve na França lá 4 anos. E depois veio, continuou a trabalhar na carpintaria, o trabalho dele. E a senhora ficou cá? Foi para ajudar a pagarem a casa que fizemos. Não havia dinheiro como agora. Era muita dificuldade mesmo. E agora ainda há mais. O meu marido trabalhava perto. Vinha comer a casa. Aqui em São Vicente? Não, era pertencia à feira, mas era pertinho. Pertinho, exato. Aqui solto, lá. Era pertinho. Participava nas festas Passamos padroeiras? para o São Lourenço. À altura da festa tínhamos uns arcos para enfeitarem. Uns arcos? Com papel. Cortar o papel, recortar, né? E fazer aqueles enfeitamentos, tudo. Isso era tudo feito lá em casa do meu pai, porque lá tinha mais largueza para estar as coisas guardadas. E era assim, eram boas recordações, agora não são boas. As recordações de agora, as festas de agora são muito diferentes. Eram umas festas com mais respeito antigamente. Eram festas mais pequenas, era a missa, era o principal da festa. Era a missa e o sermão, e a procissão. E era com muito respeito. Depois começou a vir os ranchos, isto tudo, começou já a haver mais... Mas agora é que está mais estragado mesmo. Agora que eles começaram e acabam porque gastam muito, mete-se muita burguesia, depois acaba as festas. O nosso padroeiro foi sempre o mesmo, tem-se mantido sempre o mesmo. Tínhamos a Nossa Senhora da Boa Nova, era a festa maior, era aqui na nossa igreja mesmo. A Nossa Senhora era em junho, na carroceria e tudo, eram festas grandes mesmo. Mas também acabou-se os festejos, acabou-se a festa. E depois, enquanto foi os idosos, era o meu pai, o meu cunhado e outras pessoas assim, faziam a festa. Depois entrou gente nova, então a festa foi abaixo. O pai organizava as festas, depois andava, quando era o São Lourenço tinha de andar, era num tempo mau, o tempo de nós achar o milho, agora não se acha, mas na altura tinha-se de achar e arrendar e aquilo tudo, e o meu pai tinha que andar de bicicleta, aí de porta em porta a receber o dinheiro para a ajuda da festa, e nós a fazer o trabalho em casa, só tínhamos que fazer. Fazia a festa e aqui era da Senhora da Boa Nova, e tudo, andava-me nessas festas todas. Com quem era lá pertinho da minha casa, eu também podia ir sozinha, mas eram meus pais que iam sempre. Ali a ver mesmo. Naquele tempo não é como agora, andar sozinha à solta. Não havia grandes amigos ali, cada qual estava no seu buraco. Era uma altura que era pouca, tínhamos amigos, mas era longe uns dos outros. Cada qual vivia no seu lado. O que é que se recorda da sua escola? Era boa, era boa. Às vezes sou uma professora que dava muitos bolos, porque a anterior a minha mãe não dava presentes e ela não ensinava. E eu tive que fazer a segunda e a terceira, tudo no mesmo ano, porque eu não sabia nada da segunda. Já era para calijar as mãos, depois já continuei a calijá-las no trabalho, mas foi bom, a escola foi boa. Há algumas professoras que gostavam dos presentezinhos, eu sentia porque via outros a levarem e ela estava sempre apoiando aqueles mais, e eu ficava mais assim para o lado, mas que eu sabia, e que eu aprendia, que aprendi bem.
E isso na altura também fez com que quisesse também sair da escola mais rápido? Não foi. Era aquela ideia de vir para pegar na soga dos bois, se fosse hoje não era. Se fosse hoje era ao contrário. Não ia para a soga dos bois. Mas naquela altura era uma alegria andar à frente dos bois. Hoje não, hoje procurava um trabalho, um emprego, tinha outras regalias. Menos pesado, não é? O campo foi sempre uma miséria e continua a ser. A minha irmã mais velha ainda foi aprender costura, mas eu já não fui. No campo puxou e o meu pai precisava que eu andasse também com os bois, pronto. Era andar com o gado, sachar os milhos, coroas, e às vezes eles cacavam o milho, era um problema, e era assim, o nosso trabalho era sempre amargado nisso. Era sempre amargo, não havia máquinas como agora, era tudo manual. O semear os campos era tudo com o semeador, andar a puxar aí horas e horas e horas a puxar o semeador. Agora o que se fazia numa tarde, agora faz-se em meia hora. Depois já depois que eu me casei, então depois já comprei uma máquina de apanhar mato. E já começou nunca comprei um trator porque as terras não eram minhas também. E nunca deu possibilidade para isso. Mas já começou, já foi melhor, porque depois eu em meia hora apanhava o mato que apanhava numa semana. E a senhora fazia as terras só dessa quinta ou fazia mais terras aqui à volta? Era dessa quinta, mas tinha terras fora. Essa quinta, a própria quinta, tinha mais. Só deixei a lavoura praticamente em 2014. O meu marido em 2001 adoeceu, deu uma AVC, ficou. Depois em 2014 acabou mesmo. E aí eu tive que vender o gado que tinha, ou tinha tratado o gado ou tinha tratado o marido. Exato. E então decidi vender o gado e cuidar do marido. Cuidei até 2020. E assim ficou. E aí dei para a frente, nunca mais. Agora também não fui meter em comprar gado, porque também agora já não estou em idade disso. Tinha 5 vacas, depois veio esta lei de desistir as vacas, porque bebia-se bem com as vacas, mas veio esta lei de desistir as ordenhas. Fiquei a criar touros, era touros, tinha 15 touros e era assim. Depois acabei por ficar sem nenhum, acabei por vender. Ora bom, agora eu já fazia silo. Com a coisa do silo já era mais prático de tratar, mas quando era só sem silo era preciso andar a apanhar a erva, pôr a erva, pôr palha e isto tudo, e andar sempre na corrida mesmo. Já que o silo ficava mais caro, mas era outro adiantamento para tratamento. Qualquer pessoa já podia tratar os animais, porque o silo era só ir buscar e colocar. Já era muito diferente, mas fica muito caro também. Fica muito caro fazer o silo. E principalmente para quem não tem maquinismo nenhum. Porque agora só fica os grandes mesmo. Na sua zona, no seu lugar, era a única pessoa que ainda tinha assim esse gado todo ou as pessoas ainda tinham? As pessoas de idade tinham. Mais. E eu manti, mas não, teve que acabar mesmo. Depois acabou tudo. Acabou as ordenhas, acabou tudo. Vendi para o talho. Aí foi mesmo para... Foi. A desfolhada? Era a desfolhada, era o que se fazia em casa dos meus pais, era uma desfolhada, às vezes espigas grandes, outras vezes eram espigas pequeninas, levava mais tempo a desfolhar, mas havia pessoas que se juntavam. Havia, muitas pessoas, juntava-se tudo ali para vir às desfolhadas. Uhum. Agora não, que também as unhas de gelo não dava muito para esfolhar. Mas havia aquela boa vontade das pessoas. E esfolhar, estava ali 2, 3 horas a esfolhar, para no fim, em casa dos meus pais, a minha mãe fazia lá um bolo quente e dava para dar no fim da esfolhada, no tempo do vinho doce, dava vinho doce também, e maçãs, era o que dava no fim da... Depois ultimamente já ia-se para a rigueira e fazia assim, ultimamente, mas depois tudo acabou, tudo as folhadas também acabaram. A matança dos porcos era uma vez por ano. Era uma vez por ano, não era como agora. Agora é qualquer hora.
Era uma vez por ano, se criava um porco. Era só pelas festas do ano. Por exemplo, os doces, na Páscoa. Era aquelas amêndoas, mas não amêndoas como agora, era aquelas amêndoas só de açúcar. E aquilo durava muito tempo lá em casa do meu pai. Que acabava, no dia de Páscoa comia-se, depois a minha mãe guardava. E depois à noite dava uma amêndoazinha a cada um. E durava muito tempo. Agora não, agora é um pacote de cada vez. Mas criava, a gente foi criada com mais saúde e tudo. Com mais saúde. Apesar de que a sopa era um caldo enfarinhado, vá. Uma machinha de couve, uma machinha de farinha, estava a sopa feita. A baroa era sempre, a minha mãe cozia o pão em casa. O pão não havia padeiros como agora. Agora bem, às 5 horas da manhã já tinha pão em casa. Naquele tempo não, era uma padeira que vinha do Couto, com Cojães, andava por lá, ficava uma pada e aquela pada dava para muito. Agora estes jovens de agora estranham muito, vão estranhar muito. Deus queira que não, mas vão estranhar muito. Estão habituados a muitas regalias e as coisas estão de maneira que vai acabar. Não, a minha mãe cozia o pão em casa. E eu na minha casa fiz um forno, mas nunca o cozi, botei-o abaixo, escangalhei. Água e luz e já tinha isso tudo na altura? Já. Quando eu nasci já tinha. Exatamente. Em casa dos meus avós, é que eu ia à casa dos meus avós e não era a candeia 60 lumes que eles diziam, que era uma cheia de agulhas e aquilo iluminava a casa toda. Mas tinha os candeeiros, tinha aquilo a gás, a petróleo, como era um gasómetro. Que aquilo dava uma luz boa também, mas não era como a luz, era mais perigosa, e no instante fazia um incêndio, claro. Mas na minha casa não, na casa dos meus pais não, a água era de poço, ainda lá estão os poços. Recorda-se quando é que apareceu a televisão aqui, ou em sua casa? Olha, na minha casa foi quando o meu filho, há 45 anos, quando eles precisavam da televisão para a escola. Já era o segundo. O primeiro não precisou da televisão, o segundo já precisou da televisão. A casa dos seus pais não chegou a ver? Depois já teve, para o fim deles, depois eles já tinham televisão também. E havendo uma outra televisão nos cafés, não era? Ai, cafés, não havia café. Não havia nadinha? Pois não. Havia um café? Pois não. Nenhum? Era em Ovar, agora tem porta sim, porta não. Era em Ovar a São João da Madeira. Não havia. Por isso é que nós fomos criadinhos assim, num tempo dos Afonsinhos. Movimentavam-se a pé, de bicicleta, depois há de ter... Eu nunca andei de bicicleta. Não? Não. Era a pé. Tudo a pé? Era tudo a pé. São João da Madeira. Ia fazer o mercado a São João da Madeira com caminhos que nem passava Deus, carreiros altos e baixos, pedras e mais pedras. E era tudo a pé. Carritos à cabeça. Por isso é que fiquei pequena. Você ia fazer o mercado, foi que ia. O que é que vendia lá no mercado? Era molhadas de couve, daquelas couves fazer o caldo verde, maçãs, fruta, que era o que havia lá nessa quinta, as coisas, algumas coisitas para engranjear dinheiro para casa, para os meus pais. Não, ainda continua. Mas a senhora ia lá vender? Ia à quinta, ao sábado, às vezes ao domingo. Os seus filhos andaram aqui nas escolas? Andaram. Não quiseram estudar, mas andaram, frequentaram a escola aqui. Foi lá na Mata, sim, na primeira escola, na escola que eu fui estrear, que entrei com 7 anos para lá, fizeram a escola nova. Mas não quiseram continuar? Ou não, a minha filha tinha vocação e o mais velho, a professora chamou-me lá um dia para ele continuar a estudar, não queria, queria trabalhar. A vontade foi dele. A terceira, o segundo também queria trabalhar. Esse já não andava tanto à escola, não é que reprovava, mas não se interessava muito. A terceira gostava da escola, mas gostava de costureira. Tudo que ela fazia era costureira. Tudo que as respostas que ela dava era costureira. E é nesse trabalho que ela trabalha. Um era carpinteiro, eu fugi todos para a arte do pai. O mais velho depois era carpinteiro, mas depois foi para as caravanas, trabalhar nas caravanas. E o outro fazia urnas, agora é camionista. Urnas, que é também um negócio que... É carpintaria. Pois. É o último casaco que a gente tem, que leva.
Moram cá? Um mora lá na minha casa, o outro mora em Alvar. E a outra mora lá, também perto da minha casa. Acompanhavam a senhora no trabalho agrícola, Sim, como a senhora trabalhava acompanhou? eles iam para o trabalho deles, mas ajudavam a trabalhar. O que ajudava quando era mais na altura de fazer as lavouras, era levar os trumes para o campo, isso tudo, e eu tinha uma cultivadora, eles andavam com ela e ajudavam. Era muito o braço direito. O meu filho mais velho, com 6 anos, vinha levar as vacas à ordenha, as vacas do meu pai, à ordenha, ainda era um bocadinho. Sozinho? Sim, Quantas vacas? 2, 3. Na altura as vacas até andavam ocupavam a estrada toda. Quando vinha um carro é que era mais perigoso. Assim, eles foram muito cativados ao trabalho. Não era castigar, mas era assim. Havia receio, a gente ficava sempre com o coração normal, mas não tinha outra sugestão. Era adentar trabalho. Eles também gostavam. E nunca tive problemas. Nunca nenhum aleijou, nunca nenhum teve problema na estrada, mesmo assim. Com as vacas. Vou dizer, quando passava um carro, já Não passava carros como agora. era raro, não é? Não era como agora. Se fosse agora é que não podia ser mesmo, porque agora passa muito. Mas os carros também já se acotolavam mais. As vacas também já estavam ensinadas mais ou menos aí para a beira. Algum sistema de adubo das terras ou era tudo natural? Adubo, sempre houve adubos. Sempre houve. Aqui melhores cada vez estão piores. Olha, na parte da região mudou muito. Então, Está-se a acabar. Está-se a acabar mesmo. Os jovens fogem muito. Agora que os pais educaram, mas eles fogem muito. Bom, tudo, as coisas à maneira deles e é um quase muito mau, perigoso mesmo. Eles pensarem as coisas à maneira deles. Jovens, o que é que acha que eles estão aí a fazer de errado, vá? É fugir, não cumprir a lei de Deus mesmo. Não cumprir. Não apreciar o que é a Bíblia. O que é essas coisas todas. Faz muita falta mesmo aos jovens. A todos os jovens, não é só aos nossos, a todos. Claro. Têm outras vidas melhores, eles agora também têm outras capacidades de poder que não havia antigamente. Que os pais não podiam dar. Claro. Como agora. Agora os pais já andam muito caminho. Têm outras regalias também. Como é que é a sua rotina agora? Eu nunca fui de sair muito. Não? Não. Sempre por aqui? Foi muito engaiolada em São Vicente de Pereira. Ao fim de semana convivo com os filhos de casa. E o dia a dia, agora com o chuveiro está sempre dentro de casa. Agora é sempre a ver televisão. Quando está tempo bom tenho de ir amargar um bocadinho ao campo. Esta é a minha vida. Lá na mesma quinta? Sim. Mas já Não, terreno mais pequeno? Já é pouco. Mas ainda é na mesma. Mas agora o que produz já é para casa, não é? O que produz é só para mim. O que produz é só para mim. Já não vai para o mercado vender? Não. E quem é que ainda está a dar continuidade lá à quinta? Quem é que ainda trabalha lá? É lá um vizinho que cultiva. O que eu cultivava, esse vizinho faz. É mais novo. O que é que acha que faz falta aqui em São Vicente de Pereira? Muita coisa. Correios, banco. O que havia aqui melhor, tudo acabou. Os médicos aqui diariamente também precisamos. E as coisas que os antigos fizeram, os novos estão a desviar. E não pode ser. Nós precisamos disto tudo cá. Porque aqui em São Vicente de Pereira é pequeno, mas tem muitos idosos. Os idosos não podem andar para aqui e para lá como os jovens. Isso que nós precisamos mesmo. Muitas atividades para os jovens já há. Para os idosos também já temos os lares, não é? Mas precisamos muito, o banco principalmente e o correio e o posto médico que faz muita falta cá. Para crianças também, para as crianças que não têm os parques como em alguns lados têm, nós precisávamos disso. Para as minhas crianças já são todas grandes, para a minha geração o que faz falta é menos um dia que a gente tem a passar. Não sairia daqui jamais? Não, espero ficar aqui mesmo de vez. A sua casa, como é que está? Havia ser sorreiro de chão, mas não tem segundo piso. E as pessoas que moram ali à sua volta, quem são? Ainda são as que moravam há muitos anos atrás? As casas estão a ficar vazias.
As casas estão vazias, estão a ficar vazias mesmo. Os que moravam já partiram, parte deles. E os que ainda estão mesmo para partir. E tem esperança que os herdeiros peguem nas casas e que venha para cá mais gente, novamente? Eu não sei. Os herdeiros agora não são de formar muita família. 10 vizinhos, mais ou menos. Tenho 10 vizinhos. Tenho um vizinho que é mesmo. Eu moro no meio. 3 casas, moro no meio. Éramos 3 irmãs, mas já partiu a casa, mas a casa ficou lá. E o vizinho que vive nessa casa da minha irmã, é raro vê-lo. E ele levanta-se, vai para o trabalho, seja na Madeira, vem do trabalho, fez, agora modificou a casa, fez a casa toda vedada assim alta, aquelas paredes altas e aquilo tudo. Eles já fiz lá dentro, faz conta que estão num apartamento que ninguém vê. A minha história é que marcada São Vicente de Pereira é só na igreja, mas eu poder vir aqui e ainda conseguir fazer alguns peditórios, isso tudo. Pedi para esta tal coisa da bolata, mas a minha filha é que faz agora isso. E pedi na missa e ajudar naquilo que posso. Vai à missa sim, todos sim. os domingos? Ao domingo, à semana não, porque a semana não, já fica um bocadinho, assim, 20 minutos, 25 minutos a pé é um bocado. Bem a pé? Sim. Tenho carro, mas o marido levou a carta. E vêm consigo à missa? Ou vão só deixá-la? É bem trazer e buscar, porque eles iam à missa antigamente. Vinham-me trazer e acompanhavam na missa, mas agora não, as esposas é que têm de ir com eles, têm de andar com elas. Muito bem. E eles vêm cá com... Tem sido conviver com eles. Claro. As coisas, nós temos muito degrau na vida a subir e descer. Temos mais a descer que a subir. Por isso, temos que misturar tudo, é bom. Tudo que Deus manda é bom. Tudo que nós temos passar é bom. É bom nós passar e ultrapassar.